esposa a estar aqui para ouvir os ensinamentos de Jesus, a estar aqui com certeza para nos renovar e nos renovar em Jesus Cristo, né? Apoiados na doutrina espírita. Com certeza é uma grande escolha que a gente faz. Então, a gente sempre ouve, né? Aquilo que nos falta dentro, a gente tem que buscar fora, né? E com certeza, estar aqui na nossa casa de paz e amor, mais uma quarta-feira, é uma boa escolha, é uma boa forma da gente buscar aquilo que nos falta e aquilo que a gente necessita também. A gente também sempre dá as boas-vindas para quem vem aqui pela primeira vez. Então, o nosso desejo de que possam estar aqui outras vezes também, dividindo com a gente esse momento de oração, esse momento de aprendizado, esse momento de união com Jesus e principalmente da nossa ligação, né? Do cuidar também da nossa espiritualidade. A gente precisa cuidar do corpo físico, mas também do espírito, né? E que a gente possa, essa noite de hoje, nos unir cada vez mais com Jesus e assim sair melhores daqui do que quando adentramos. A gente pede para vocês os nossos recadinhos aí de toda semana. Não menos importante esse primeiro, mas essencial a gente desligar os nossos celulares para que não atrapalhe a nossa vibração, não atrapalhe também na hora dos passes, para não quebrar nossa concentração. Isso é um detalhe que faz toda a diferença. Então, a gentileza que a gente pede para vocês nesse momento com relação aos aparelhos de vocês. Outro recadinho importante para quem conhecer, a nossa casa está precisando de voluntário, mas um voluntário médico clínico geral, que é para fazer o atendimento voluntário aqui na nossa casa, das 8h30 às 11 horas da manhã, no sábado, uma vez por mês. Então, se tiver alguém aqui que esteja dentro dos requisitos, que se tenha vontade, só se dirigir à livraria ou algum de nós aqui do trabalho para estar nos auxiliando aí um sábado no mês, das 8h30 às 11 horas da noite. A gente também relembra vocês, pela dinâmica aqui dos nossos trabalhos de passe, que os bancos do lado de vocês, todos do lado esquerdo, né, mais próximos aqui do corredor e das janelas aqui e da parede, são para os trabalhadores, para facilitar a dinâmica dos passes. E os primeiros bancos também para os tratamentos. Por último, dos nossos recados da noite, a gente lembra que no dia 31 de maio, num sábado, às 20 horas, a gente vai ter a Noite da Pizza. É uma noite com pizza, com música, vai ter bingo. Então, é aquela oportunidade da gente comer uma boa comida e conviver na nossa comunidade, que também é muito importante, além de ajudar a nossa casa, com certeza. A gente lembra vocês... Enfim, desculpa, mudei aqui o programa. No trabalho da noite a gente conta hoje com a ajuda do nosso amigo Felipe para a leitura do Evangelho. A leitura da mensagem a Laurice vai fazer por nós. A prece de abertura a Laura. E a nossa palestrante amiga da noite, a nossa amiga Magda Aparecida Bari, ela vai falar para nós sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito. As vibrações o Isaac vai fazer por nós e a prece final o Gabriel. Que a gente possa ter uma boa noite e um bom início de trabalho. Boa noite. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão poucos seguidos, e, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? Não, porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuis, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que vos salva. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas.
Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, psicografia de Irmão José. Se não consegues libertar-te de imediato deste ou daquele problema que te acabrunha, procura administrá-lo, que as tuas dificuldades íntimas não sejam embaraço para os outros, que as tuas mazelas pessoais não comprometam a felicidade de ninguém, que as tuas lutas por melhor não afetem a vida de teus semelhantes. Não sejas condescendentes em excesso com os teus erros. Não tolerem em demasia as tuas constantes reincidências no mal. Administra os teus conflitos psicológicos, pugnando por tua independência em tais inclinações infelizes. Corrige-te a cada dia, e tuas pequeninas vitórias no cotidiano alcançarás o triunfo definitivo. Vamos cerrando os nossos olhos, acompanhando essa melodia que vai nos levar a Jesus, agradecendo pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui. Cada lugarzinho desse já foi preparado para nós, para que nós possamos estar receptivos ao aprendizado de hoje. Agradecemos, ó Pai, a Maria de Nazaré, que este mês é o mês de Maria, mês das mães. Agradecemos por esta oportunidade que nós temos de aqui estar para aprender mais um pouquinho. E já agradecendo pela oportunidade que nós temos de estar aqui e ouvir a nossa palestrante, que nós possamos, que a espiritualidade possa trazer as palavras certas para cada um de nós, e que nós possamos sair daqui unidos desse aprendizado e passar àqueles que nos é caro, aquelas pessoas que nós encontramos todos os dias. Sede conosco, Pai, hoje e sempre, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui, a todos que estão em casa, pelas mídias sociais. Muito obrigada a vocês por me convidarem mais uma vez, ter essa oportunidade maravilhosa de nós podermos falar sobre os ensinamentos daquele nosso irmão maior que esteve aqui falando para nós. Gente, é um prazer muito grande e eu fico muito feliz de ter essa oportunidade. Hoje nós vamos falar do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e que se completa dizendo, porque são deles o reino dos céus. No tempo que nós vivemos hoje, muito acelerado, geralmente nós prestamos atenção só na primeira palavra, bem-aventurados os pobres. E é muito comum, eu já ouvi pessoas falarem, não vocês, claro, mas eu já ouvi algumas pessoas falar assim, pô, mas Magda, só os pobres que vão para o céu? Só os pobres que vão estar lá no reino? Então, nós precisamos ouvir com atenção.
Bem-aventurado os pobres de espírito. E espírito não carrega nenhuma moeda no bolso, né? Espírito não anda em nenhum carro de luxo, porque eles não precisam, eles se locomovem assim, né? Então, já é fácil da gente entender que os bens materiais não fazem parte dessa situação. E já vou começar pelo fim. Sabe quem eu conheço que é pobre de espírito? Acho que vocês conhecem também. Chico Xavier, Jesus Cristo, Teresa de Magdala, pobre de espírito. Mas o que significa ser pobre de espírito? Vem comigo. Jesus falava em aramaico, a linguagem materna dos judeus da Galileia, onde ele cresceu. E em aramaico, bem-aventurados quer dizer felizes são, abençoados são, né? Aqueles... Arruma para mim que vai cair, por favor. Ó, ai. Felizes são, aqueles são. E na expressão bem-aventurados os pobres de espírito, pobres de espíritos não se refere necessariamente à pobreza material, como eu já adiantei para vocês, mas sim à humildade. Quando vocês procurarem a tradução da palavra pobre, no contexto da época em que ela foi dita, falava exatamente disso, é ser humilde. Aí vem a questão. Jesus disse: vinde a mim, sou manso e humilde de coração. Já está ele aqui se declarando, sou humilde, né? Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. E é nesse contexto a palavra pobre. Jesus destaca a sua humildade e a sua mansidão como um exemplo para os discípulos. Ele não apenas agiu com humildade, mas também ensinou sobre a importância dessa virtude, demonstrando em vários momentos o que fazer. Primeiro que ele já nasceu num estábulo, né? Aí vocês vão falar, pô, mas ser humilde tem que ser pobre? Não necessariamente. Ele escolheu discípulos simples. E aí, então, de novo, mas é só o simples? A gente fica sempre se perguntando, né? Colocando a palavra em dúvida. Ele lavou o pé dos discípulos em mostrar a sua humildade. Jesus enfatiza a importância da humildade na inocência e no valor de cada indivíduo. Quando os seus discípulos vão perguntar a ele, quem que vai estar à sua direita, né, lá no trono, e ele responde que aquele que for puro de coração, como uma criança, estará à direita de Deus Pai, ele não está dizendo para que seja como uma criança em atitudes infantis. Ele está dizendo para que nós sejamos como uma criança em termos de humildade. Vocês já viram uma criança que você coloca num parquinho, ela vai e brinca com qualquer outra criança, independente de cor, independente de sexo. É essa naturalidade de chegar a um lugar e não ter nenhum preconceito, nem social, nem financeiro. Enquanto que nós, adultos, quando chegamos em um lugar, em um evento social, nós não temos a mesma facilidade. Nós já temos vícios que vêm à nossa mente, o que não acontece com a criança. A criança já dá os braços, já ri, e a mãe fala, não vai com qualquer um, filho, não vai com qualquer um. Veja, para a criança, todos somos iguais. E é aí que Jesus está pregando, ser humilde como uma criança. A frase, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, é realmente uma das mais significativas sobre a humildade de Jesus. E um convite para seguirmos seu exemplo
e aprender com sua atitude humilde e mansa. Mas ser humilde não está relacionado à falta de conhecimento ou recursos financeiros. Lembrando que falamos de pobres de espírito e temos que considerar. Vocês vão encontrar pessoas muito bem afortunadas na vida e que são humildes em atitudes. Vocês vão encontrar outras pessoas que não têm os mesmos recursos, financeiramente falando, mas são arrogantes. De você ir, de repente, com um prato, querer auxiliar aquele, e ele te disser assim, não é isso que eu quero. Né? Existe um jogo aí de palavras que nós temos que parar e analisar. O que é ser humilde? Ser humilde é um equilíbrio de comportamento. Nós estamos aqui pregando constantemente com vocês que o orgulho é o pior dos sentimentos que a humanidade tem. É decorrente desse sentimento tão cruel que existem as guerras. É dentro da ambição material que nós temos hoje guerras acontecendo. Então nós temos aqui numa extremidade o orgulho. E você vai falar, a humildade está aqui na outra ponta? Não. Aqui nesse outro lado, aqui, eu tenho a subserviência. Ser humilde também não quer dizer que você vai trabalhar como um escravo, né? Não quer dizer que você não ajude voluntariamente uma pessoa. Isso é uma coisa. Mas ser humilde não quer dizer que você é ignorante, que você não tem sabedoria. Nós todos temos conhecimento. Ser humilde é o ponto de equilíbrio, nem tanto orgulho, nem tanta subserviência. É você saber centralizar e ser você. Nós vemos hoje tantas pessoas perdendo as suas identidades pessoais, querendo ser aquilo que elas veem nos holofotes, na internet, na televisão, no cinema. E essas situações, esses status sociais, nós estamos cansados de ver que não trazem a felicidade que tanto se procura. Que a felicidade que todos nós procuramos vem da nossa paz interior. E essa paz interior não depende de recursos financeiros. Mas aí você vai falar, mas Magda, eu não posso ser orgulhoso se eu me esforcei, eu estudei, eu passei num concurso, eu não posso ter orgulho de mim? Pode. Mas você tem sempre que estar analisando se aquilo que você fez não prejudicou ninguém, você não passou por cima de ninguém. Vamos falar de uma pessoa que passou num concurso, ele se estudou, ele se esforçou, ele estudou, ele passou, ele conseguiu aquela vaga. Então ele tem, não necessariamente orgulho, porque o orgulho a gente sempre tem em relação a outras pessoas. Ele tem uma satisfação pessoal. A satisfação pessoal pelas suas conquistas, ela é positiva. Porque todos nós, na nossa vida, nos esforçamos, subimos escadas, passo a passo, degrau a degrau. Ninguém chega lá no mestrado, sem ter feito o primário, né? Só que quando a gente fala aqui da humildade, eu vou dizer para vocês, vamos falar que eu estou lá num navio Titanic, ele nem naufragou ainda, e eu sou doutora, fiz mestrado na Harvard, e o Titanic afundou. E eu fui parar ali numa ilha. Eu e um rapazinho que estava trabalhando lá embaixo. Mas esse rapazinho, ele sabe o cursinho de escotismo. Ele é escoteiro. E eu estou ali, eu e ele, naquela ilha. Gente,
esse meu diploma que eu conquistei com tanto valor, com tanto esforço, nessa ilha, serve para quê? Não precisa responder. Não precisa responder. Mas esse menino, esse rapaz que estava lá limpando o convés, que nadou junto comigo, ele aprendeu no cursinho de escoteiro a fazer uma fogueirinha, a montar uma cabaninha. Então, existe um peso de valores? Qual o conhecimento, nesse momento, está sendo o mais importante? Nós não somos nada. Sabe, não desmerecendo as pessoas que têm graduação, eu também tenho, eu também estudei, mas cada coisa no seu lugar, cada uma no seu momento. Humildade significa reconhecer nossas limitações e fraquezas, buscar orientação e força divina, se conectar com a espiritualidade, ausência de orgulho, não se considerar superior aos outros. Essa pobreza de espírito é vista como uma virtude, pois permite que as pessoas sejam mais receptivas. Uma pessoa pode ser muito sábia e ainda assim ser humilde, reconhecendo que há sempre mais a aprender e que a sabedoria vem de várias fontes. Sócrates viveu ali há 400 anos antes de Cristo e ele era um sábio. E tem a história que fala dele, né, no oráculo de Delfos, que ele é considerado uma das pessoas mais sábias. Né? Dizem a ele, você é o mais sábio. E ele vai, fica intrigado com essa declaração e vai buscar alguém que seja mais sábio que ele. E aí ele escolhe 3 considerados sábios em Atena. Um político, um poeta e um artesão. Ao conversar com cada um deles, Sócrates percebeu que eles não tinham a sabedoria que afirmavam ter. O político, não vamos falar muito deles, ele não sabia o que era justo. O poeta não sabia explicar os seus poemas. E o artesão não sabia justificar as suas crenças. Essas conversas levaram Sócrates a concluir que a verdadeira sabedoria vem do reconhecimento da própria ignorância e da busca contínua pelo conhecimento. Nós, como espíritas, sabemos que o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, instruí-vos. Nós precisamos constantemente estar nessa busca de conhecimento, de entendimento, mas parando para ouvir, não só a primeira palavra, mas a continuidade da frase inteira, para vocês entenderem o contexto da ideia que quiseram passar para vocês. Então, algumas frases famosas de Sócrates: só sei que nada sei. Isso é uma virtude. Uma pessoa super sábia, né? Vocês já ouviram falar, quanto mais sei, sei que nada sei. Porque eu posso entender alguma coisa de direito, mas outro entende de medicina. Mas eu preciso, quando nós vibramos aqui pelos nossos amigos da coletividade, eu preciso de todos os trabalhos, dos mais simples, do gari, daquele que trabalha lá no cemitério, fazendo as sepulturas. Eu preciso. Nós temos que admitir que nós não só agradecemos a Ele porque nós somos bondosos, porque nós estamos fazendo uma caridade a eles. Não, gente. Eu estou agradecendo a eles, do faxineiro, do que recolhe o lixo, do que cuida da luz, do que cuida da água, do que dirige o metrô, o ônibus, o Uber que eu uso, porque eu preciso deles. Se eu não tiver eles à minha volta, nós não somos nada. Então, conhece-te a ti mesmo. Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. A sabedoria começa na reflexão. Gente, ser humilde é ser você mesmo. Não queira ser
o reflexo do outro que está naquele espelho. Seja você mesmo. E admite que nós estamos aqui no mundo, que nós precisamos uns dos outros. Nós temos essa necessidade desde que nós nascemos, porque quando a gente nasce, se alguém não segurar a gente no colo, a nossa cabeça tomba, porque ela é muito pesada. A gente não tem essa autonomia. Infelizmente, eu já ouvi alguém um dia falar, eu não preciso de ninguém. Vã filosofia. Muito triste. Esse sim é pobre de coração. Então, volto aqui a falar, pobre de espírito, eu falei de Jesus, falei de Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, porque eles têm todo o conhecimento, mas nunca humilharam alguém ou desfizeram de alguém com o conhecimento que eles tinham, né? Porque eles estão aqui do nosso lado, não fisicamente, mas estão aqui com a gente. Então, nunca, sabe, é você ver que o que eu sei é limitado, né? A gente tem que aprender mais. Nós precisamos uns dos outros. Então, a humildade verdadeira, ela permite que as pessoas sejam abertas ao aprendizado, ao crescimento, ao reconhecimento dos méritos uns dos outros. Então, a gente tem que pensar nisso. Quando eu falei de Sócrates, você vê que, olha, são palavras que vêm de 2.500 anos atrás, né? Não é de ontem. É bem antigo. Então, essa é a minha mensagem para vocês hoje. Bem-aventurados, felizes os que são pobres de espíritos. Eu quero ser bem pobre de espírito também. Eu quero, quando eles falam reino, que vai chegar no reino do céu, a gente sabe também que reino não tem, né? É uma força de expressão comparado ao que os homens na época davam importância, reino. Mas é para chegar num patamar um pouquinho melhor, né? A Terra vai aí para o mundo de regeneração. Se eu conseguir passar desse de provas e expiação para o de regeneração, eu já dei um passo aqui na minha escadinha de evolução. E vocês juntos, porque nós somos todos irmãos, de braços dados e segue em frente. Tá certo? Uma boa noite para vocês. Muito obrigada. E assim, depois dessa palestra esclarecedora, vamos partindo para aquele momento que é só nosso, entre nós e Deus. Vamos elevando os nossos pensamentos até o mais alto, visualizando assim um cenário bonito, uma natureza exuberante, aquela queda d'água, enfim, aquele lugar que temos na mente, que achamos mais bonito nesse momento. Vamos nos transportar para lá. E enquanto fazemos isso, os médios que se prepararam com tanto responsabilidade, começam o trabalho de doação de amor. E nós vamos ficando nesse lugar. Vamos respirar profundamente. Por quê? No alto de nossas cabeças começam a se desprender boas vibrações, pétalas brancas, uma coloração muito bonita, muito tênue, começam a recair sobre o alto das nossas cabeças, o nosso centro de força coronário, nossa ligação com o mais alto. Que essa nossa ligação com Deus, com os nossos mentores, com o nosso Mestre Jesus, possa ser constante, principalmente naqueles momentos em que estamos mais necessitados do seu apoio, da sua mão, da sua palavra.
E estas boas vibrações agora alcançam a altura da nossa testa, o nosso centro de força frontal. Este centro de força que também engloba o nosso pensamento, nosso cérebro, que é responsável por todo o nosso corpo. E nesse momento, os nossos pensamentos estão sendo equilibrados. Que os nossos pensamentos, eles possam ser constantemente assim, em equilíbrio. Que possamos pensar positivamente em todas as circunstâncias da nossa vida, para a nossa saúde integral. E essas pétalas de rosa começam agora a atingir a altura da nossa garganta, nosso centro de força laríngeo, que comanda a nossa glândula da tireoide, mas também outras glândulas dos nossos corpos estão sendo tratados também. Todo o nosso sistema glandular nesse momento está funcionando perfeitamente por causa dessa terapêutica espiritual. Mas também esse centro de força passa a nossa voz, que a nossa voz, aonde for ouvida, possa se calar diante da maledicência. Que a nossa voz, quando for ouvida, possa trazer a paz, a harmonia, a alegria, um direcionamento, palavras que constroem, que edificam, que sejam palavras que levem as pessoas adiante. E agora estas pétalas brancas recaem sobre o nosso coração, o nosso centro de força cardíaco, fazendo com que nós possamos nos sensibilizar mais diante da nossa realidade, diante do outro, diante do próximo, tratando como nós gostaríamos de ser tratados. E assim, essas mãos invisíveis que fazem esse tratamento espiritual começam a alcançar a altura do nosso estômago, nosso centro de força gástrico. Um pouco mais abaixo, à esquerda, o nosso centro de força esplênico. E um pouco mais abaixo, o nosso centro de força genésico. E essas mãos invisíveis agora começam a fazer um verdadeiro tratamento para o nosso corpo espiritual, nos equilibrando, nos fortalecendo, nos imunizando por todas as coisas que nós passamos diariamente. São as mãos invisíveis que nos tratam carinhosamente. Respiremos profundamente neste instante para absorver todos esses tratamentos. E agora, de muito que recebemos, vamos doar também. Vamos fazer o exercício da caridade, mas a caridade coletiva. Vamos unindo a força de todos os nossos pensamentos em prol do amor, em prol de tantas pessoas que necessitam desse mesmo tratamento que estamos recebendo. Então, nesse momento, vamos visualizando o nosso querido planeta Terra, a nossa querida escola, onde aprendemos tanto, não somente nessa vida, mas em tantas outras vidas que já tivemos. Vamos estendendo as nossas mãos sobre essa terra e vamos emanar, vamos vibrar muita luz, muita paz, muita paciência, tolerância, amor para todos os países, principalmente
os países que estão em situação de guerra, mas principalmente pelas pessoas que estão mais fragilizadas, que elas possam receber neste instante todas estas vibrações de amor, de fé, de força para a caminhada. Vibremos por todos os governantes de todas as nações, para que eles possam governar baseados na lei do amor, na lei de Deus. Vibremos por todas aquelas pessoas que estão nos hospitais, as crianças que estão nas creches, os idosos que estão nos asilos, os nossos moradores de rua que têm como teto a lua, as estrelas. Vibremos por todas aquelas pessoas que estão emocionalmente abaladas, que estão precisando não de um apoio financeiro, mas de um apoio psicológico. Vibremos por todas estas pessoas para que elas possam receber neste instante estas boas vibrações também. E vibremos também pelo nosso querido e belo recanto de paz e amor, de paz e luz, de encaminhamento, para todas as pessoas que estão em situações de dirigentes, trabalhadores desta casa, para que eles possam continuar firme nessa tarefa. Vibremos pelas urnas de encarnados e desencarnados, que depositamos os nomes dos nossos amados, das pessoas que nos preocupamos, com tanto carinho, para que também elas possam receber estas boas vibrações. E com certeza elas receberão. E não podemos deixar de vibrar também pelos nossos lares. Vamos visualizar a nossa casa, também o nosso belo recanto de paz, de descanso, de ensinamento. Vamos abrindo as portas, vamos abrindo as janelas das nossas casas e vamos deixando a luz de Jesus entrar em cada cômodo, iluminando cada ambiente, higienizando cada cômodo, de tal maneira que em nosso lar possa prosperar a paz, a tolerância, a paciência, a saúde integral. E nesse instante, vamos agora vibrando pelas nossas águas, pelas garrafinhas de água que trouxemos. Vamos adquirir o hábito novamente de trazê-las até aqui. Mas, se não trouxermos, não tem importância. Visualizemos os filtros das nossas casas, porque a magnetização das águas ocorrerá também através da força do pensamento, de tantos irmãos espirituais responsáveis por esse trabalho de fluidificação das águas, que neste momento recolhem substâncias da natureza, substâncias do laboratório espiritual e depositam nestas águas. E atenção, cada garrafinha de água é um remédio individualizado. Só serve para nós e mais ninguém. Então, quando formos tomar esta água, visualizemos esse momento de paz do salão que vivemos agora. Elevemos os nossos pensamentos até o Mestre Maior, para que esse remédio espiritual possa atuar, além do nosso espírito, em nosso corpo físico também. E assim,
depois de tantos recebermos, vamos acompanhando a prece de encerramento pelo nosso amigo e irmão que fará a prece final. Agora, agradecidos dos que estamos, nós simplesmente agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, a oportunidade de aqui aprendermos, a oportunidade de aqui reequilibrar-nos. E que Deus, na sua infinita bondade, ilumine nosso caminho, a nossa semana, e que possamos retornar aqui novamente na próxima semana para mais um dia de aprendizado, de paz e de muito amor. Graças a Deus. Nós agradecemos a presença de cada um de vocês. Possamos refletir e voltar em paz aos nossos lares. Até a próxima semana. Paz e amor em Jesus.